No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre índice glicêmico e carga glicêmica. São dois itens que as pessoas confundem muito, misturam muito e usam muito como ferramenta de perfil de dieta. Então, muita gente não sabe o que significa e chega para mim perguntando: eu quero fazer uma dieta de baixo índice glicêmico. Porque houve esse termo sendo utilizado nos diversos perfis de dietas que existem por aí, né? Nas dietas da moda ou não. Hoje, uma das principais ferramentas de incentivo da alimentação saudável, de um hábito alimentar saudável, é a gente diminuir a quantidade de açúcar no sangue e diminuir a variação desse açúcar no sangue. Por isso é importante a gente entender o que é índice glicêmico e carga glicêmica, porque eles contribuem diretamente com relação a isso. Então, o índice glicêmico é um indicador que mostra a velocidade com que o carboidrato presente no alimento vai chegar na nossa corrente sanguínea e vai alterar a glicemia. A glicemia é o nível de açúcar no sangue. Alimentos com baixo índice glicêmico fazem com que a glicemia se mantenha controlada por mais tempo. E isso faz com que a fome demore mais para aparecer entre uma refeição e outra, tá? Com relação ao índice glicêmico, os alimentos são divididos em baixo, médio e alto índice glicêmico. O baixo é quando o índice glicêmico é menor que na pontuação que 55. O médio é quando a pontuação é entre 56 e 69. E o alto é quando a pontuação do alimento é maior que 70. E como que é calculada essa pontuação? O estabelecimento do índice glicêmico se dá pela velocidade em que o alimento vira açúcar no sangue comparado à mesma quantidade de um pão branco ou do açúcar, ok? E uma coisa muito importante, o índice glicêmico ele só é utilizado para alimentos compostos por carboidratos. Então, cereais de todos os tipos, as massas, doce, arroz, batata, as frutas, laticínios e legumes, não existindo para os alimentos que são base de proteína e de gordura, como as carnes, os ovos, azeite, manteiga, né, porque eles não alteram a glicemia. Então, a gente só vai pensar no índice glicêmico naquele alimento que contém alguma dosagem de carboidrato ou de açúcar, ok? Enquanto o índice glicêmico corresponde à velocidade com que o carboidrato do alimento aumenta o açúcar no sangue, a carga glicêmica é a quantidade de carboidrato presente naquele alimento. Então, quanto mais carboidrato, maior é a alteração da glicemia. Só que não necessariamente um alimento com alta carga glicêmica vai ter alto índice glicêmico e vice-versa. A classificação da carga glicêmica é de baixa carga glicêmica, com alimentos com valores até 10, média carga glicêmica, com valores entre 11 a 19, e alta carga glicêmica, alimentos com valores a partir de 20. A carga glicêmica é importante porque nem sempre um alimento com alto índice glicêmico vai ser capaz de alterar a glicemia de forma ruim. Então, por exemplo, a melancia, ela tem um alto índice glicêmico e uma carga glicêmica baixíssima, o que significa que uma fatia de melancia não tem carboidrato suficiente para elevar a glicemia. Mas, se houver um alto consumo desse alimento, aí sim vai alterar. Então, a gente tem que pensar a respeito disso, que a quantidade do alimento também determina muito qual vai ser o papel dele na elevação da glicemia. Aí aqui vão algumas dicas, né? Ninguém é uma tabela de carga glicêmica e de índice glicêmico dos alimentos. Eu mesmo muitas vezes tenho que consultar para entender melhor, para lembrar melhor determinados alimentos. Alguns ficam na memória por causa do uso e do consumo mais frequente, tá? Mas geralmente o que fica no raciocínio para a gente entender se um alimento tem alto ou baixo índice glicêmico? Quanto mais cozido e mais processado for um alimento, maior vai ser o índice glicêmico dele. Então, os sucos, eles têm um índice glicêmico mais elevado do que as frutas inteiras. O purê de batata tem um índice glicêmico mais alto do que a batata cozida inteira. E também, por outro lado, quanto mais maduro tiver a fruta ou o vegetal, também maior vai ser o índice glicêmico, porque daí maior quantidade de açúcar ele vai ter. Frutas e legumes com casca têm um índice glicêmico menor do que um alimento descascado. E quanto mais tempo um alimento é cozido, maior é o índice glicêmico. Então, por exemplo, uma massa al dente, ela tem um índice glicêmico mais baixo do que uma massa bem cozida.
Uma boa dica para evitar os alimentos com alto índice glicêmico é consumir os alimentos na forma mais natural possível, consumindo sempre que possível eles com a casca, o máximo possível de que seja vegetal in natura e evitando os alimentos industrializados. Então, quanto mais processado, mais no pacotinho vier o alimento, maior é o índice glicêmico, maior é o índice glicêmico e maior também é a carga glicêmica. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Até a próxima!